maioria das vezes, eles não respondem bem a PIP. E eu aumento a PIP, melhora um pouco a oxigenação dele, mas eu pioro a mecânica hiperinsuflando o paciente. E aí eu pioro o quadro do meu paciente. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. 360 pessoas. Não rouba meu carregador não, safado. Manda Carrega um meu salve. celular Manda um ali. salve, pessoal. Bota no celular pra carregar. Tudo bem, gente? Tá todo mundo vivo aí? Eu vou responder a pergunta 6 agora. Todo mundo Glasgow 15 de boa, tranquilo. Alguém precisando de um Rivotril? E a pergunta 6. Como eu vou ventilar o paciente com SARA e o paciente com SARA por Covid? E aqui é o grande segredo, galera. Porque a diferença na ventilação desses caras é mínima. É mínima. Você precisa entender e avaliar cada paciente para entender por que aquela ventilação não está dando certo, por que eu mantenho hipercapnia permissiva, por que talvez naquele momento meu paciente não está oxigenando tão bem. Sabe por quê? Por conta da fisiopatologia. Lembra da aula da Renata, que ela falou que o paciente com Covid-19 tem alterações perfusionais? Tem até formação de novos vasos, vasos mais grossos, né, com os capilares com as suas paredes mais espessas, que tem piora na troca gasosa. Então, galera, é por isso que o paciente com Covid muitas vezes oxigena mal, mas ele ainda oxigena para se manter vivo. E aí o pessoal quer que o cara sature 96, mas ele não vai saturar 96. Você otimizou ele, ele vai saturar 92, tá ótimo. Às vezes um paciente com SARA convencional, você otimiza ele, ele consegue saturar 94, 95. Então eu preciso entender a fisiopatologia para entender como eu posso ir e até onde eu posso ir. Porque senão a gente passa do limite e a gente começa a levar lesão no meu paciente. E isso é importante, porque a ventilação mecânica mata esses pacientes, galera. Assim como a VM salva, é um suporte que pode salvar esse paciente, é um suporte que pode matar este paciente. Então, 6 ml é preconizado para esses pacientes? Sim. De 6 a 8, de 3 a 6, enfim. Ele é preconizado para você iniciar a ventilação mecânica, tá? Então, o que vocês têm que pensar? Se eu começo a ventilação mecânica com 6 ml, depois eu preciso reajustar para saber se eu posso manter os 6 ml ou não, tá? Se eu não, depois, o que adianta, né? Eu ficar usando 6 ml para todo mundo e isso está hiperinsuflando meu paciente. Gente, o som tá normal aqui, tá? Vou até ligar para ver. Tá normal. Se o som de vocês não tá bem, dá F5. Então eu começo a ventilação mecânica com 6 ml, tá? Depois eu vou reavaliar para saber se esse 6 ml está sendo ou não protetor, que é a próxima pergunta que eu vou responder depois, tá? Então eu começo com 6 ml a 8 ml. Então aqui eu tenho a continha para a mulher e eu tenho a continha para o homem. Né? A mulher é 45,5 mais 0,91, o peso em centímetro menos 152,4. E do homem só muda aqui os 50 no começo da fórmula. E aí vocês vão me perguntar, como medir a altura do paciente? Tem vários tipos, do joelho ao pé, do joelho ao tornozelo, do processo tifoide ao braço no terceiro dedo com 90 graus, medir o paciente inteiro, ou você fazer a forma mais fácil de você medir a altura do paciente, perguntar para a família a altura dele. Ou quando ele der entrada no hospital, você já perguntar a altura dele e já deixar isso marcado na ficha dele. Pronto, é a forma mais fácil de medir. É muito melhor você perguntar a altura para ele do que você esperar ele ser entubado para você medir ele depois. Tá? Então, existem várias fórmulas, mas tem a mais fácil que é perguntando para o paciente. Então, você vai regular 6 ml no paciente e a primeira coisa que você vai fazer, você vai colocar o 6 ml, vai começar a ventilação mecânica e você vai monitorar a driving pressure, que é o platô menos a PIP. Se você não souber monitorizar o driving pressure, você não vai conseguir ventilar esse paciente. E vira e mexe, a gente pega pacientes em ventilação mecânica com driving pressure lá em cima, estourando. E não é só paciente com Covid, não. É qualquer tipo de paciente. A gente pega com driving pressure altíssimo. E pacientes com SARA, né, com ARDS ou CARDS, SARA convencional e SARA por Covid, eu tenho que fazer
a monitorização da driving pressure, que é a pressão de platô menos a PIP, tá bom? Fazendo isso, eu posso começar minha ventilação mecânica independente de qualquer protocolo. Gente, existem vários protocolos. As pessoas às vezes me mandam mensagem no Instagram perguntando: você conhece um protocolo para ventilar o paciente? Tem vários, tá? Mas aí você vai adequar depois individualmente para o paciente, tá? Esse aqui é um, por exemplo, né? Ele calcula, ele regula a ventilação pelo tipo do pulmão. O tipo L e o tipo high, que é aquilo que pegou lá com o Gattinone naquele estudo, né? O paciente do tipo L é um paciente com uma boa complacência, uma boa troca, é um paciente que não vai responder a PIPs altas. O tipo H é um paciente com baixa complacência, baixa troca, né? Tem infiltrados bilaterais difuso, tem edema alveolar e possivelmente ele vai responder bem a PIP e até a prona. Né? E aí eles pedem alguns objetivos: não manter a saturação do paciente acima de 96, manter sempre entre 92 e 96. Você pode usar a relação PO2-FO2 ou saturação FO2 para você determinar se esse paciente vai ser resgatado com recrutamento ou vai ser pronado. Eles falam das medidas clínicas, como fazer monitorização cardíaca, fazer ecocardiograma, né? Fazer marcadores de oxigenação tecidual, fazer monitorização de oximetria, de gases com gasometria, de mecânica pulmonar. Se você tiver tomografia por impedância, você pode usar. Eles falam de você usar sedação, analgesia e bloqueador neuromuscular se necessário. Bloqueador neuromuscular não é necessário utilizar, né? Não é uma regra utilizar bloqueador neuromuscular, tá? As pessoas usam, virou meio que um padrão usar bloqueador para todo mundo, por isso que tá faltando, mas não é bem assim, dá para você não precisa usar, só se você precisar realmente tirar o drive do paciente porque você não consegue otimizar a sedação. Eles falam de você usar a nutrição integral precoce, né, o mais rápido possível, profilaxia de trombose, uso racional de antibiótico. Então, assim, estão usando antibióticos sem critério para os pacientes. É um outro problema que a gente vai ter pós-Covid, que serão os pacientes resistentes a bactérias, tá? E a reabilitação. Então, assim, todo mundo já deve estar sabendo que está faltando sedativo, está faltando bloqueador neuromuscular, né? Bloqueador neuromuscular você só vai usar depois que você otimizar a sedação. Eu sou fisioterapeuta, não sou médico. Quem sou eu para querer ensinar sedação para médico? Mas eu acompanho alguns médicos anestesistas na internet e eles falam muito sobre isso. Que o pessoal usa muito o padrão de sedação. O dormonide, o fentanil ou o propofol num padrão. E o médico liga a sedação e não tá... Pega no celular. E não tá... E esses padrões não estão adequados. Ou seja, o cara vai lá e seda de qualquer jeito, liga a sedação, faz de qualquer jeito e acabou, né? A gente não tem um diferencial. Ou seja, um médico que pensante, que o cara vai lá e não, eu vou otimizar a sedação desse paciente antes de querer entrar com bloqueador neuromuscular. Então a questão é essa. O bloqueador neuromuscular, ele pode ser utilizado. Sim, ele pode ser utilizado. Não tem problema, tá? Mas vocês têm que entender o seguinte. Não é utilizar padrão para todo mundo. Sair colocando bloqueador para todo mundo. Porque senão dá problema, gente. Óbvio que vai dar problema. A galera tá fazendo para todo mundo. Vai faltar. O cara fica bloqueado dias. O cara liga bloqueador neuromuscular para todo mundo. O cara às vezes nem precisa bloquear. Ah, mas eu vou pronar. Eu preciso bloquear para pronar? Não, eu não preciso bloquear para pronar. Ah, eu preciso bloquear para recrutar? Não, eu não preciso bloquear para recrutar. Então a gente tem que pensar o seguinte: eu preciso bloquear quando necessário. E não só bloquear por bloquear, tá bom? Eu deixei aqui novamente, para ficar mais fácil para vocês verem aqui, ó. Eu deixei um inteiro, tá? Se quiser tirar um print aí, fiquem à vontade.
E aqui na SARA convencional, a gente também tem condutas a serem tomadas, que é igual a da Covid. A diferença da Covid é que eu não saio recrutando todo mundo na Covid-19. E nem na SARA convencional. Eu preciso saber se meu paciente é recrutável ou não. Né? Mas os requisitos são praticamente iguais. Eu tenho que avaliar a relação do meu paciente. Né? Utilizar a relação PO2-FO2 para saber se eu vou recrutar, se eu vou pronar, se eu vou resgatar, se eu não vou resgatar esse paciente. Né? Então, as pessoas elas estão entrando numa... A gente está entrando num negócio muito mecanizado. A gente quer fazer tudo igual para todo mundo. Eu cheguei a ouvir outro dia que tinha que recrutar o paciente a cada 6 horas, por exemplo. Né? Então é difícil, né? É difícil. Então a gente tem que pensar o seguinte. Como eu falei, quem sou eu? Eu não estou aqui para ficar ensinando o médico a sedar, mas eu acompanho muitos médicos e eles me falaram e eles postam direto em conversas que eu tive com eles é que dá para sedar o paciente e usar menos bloqueador neuromuscular. Dá para fazer. Geralmente um anestesista tem mais manejo nisso do que um intensivista, né? Porque a gente fica mecanizado. Vai usar bloqueador neuromuscular? Se necessário, vai usar, tá? Se necessário, galera. Nem sempre é necessário utilizar, tá bom? Resposta 7. Eu vou responder agora sobre a questão da ventilação mecânica ser protetora. Será que ela é protetora mesmo? Né? Vocês acham que a ventilação mecânica protetora sempre é protetora? O que significa isso? Será que ventilar com 6 ml realmente está sendo protetor? Será que eu estou ventilando o paciente e eu não estou gerando lesão? Porque a gente virou um negócio meio louco assim. O que é ventilação mecânica protetora? Eu vou falar sobre um comentário que eu vi no Instagram e eu não vou citar nomes, claro. É só um comentário que eu vi. E eu achei esse comentário interessante pra gente entender isso. Por exemplo, que é a ventilação protetora? Aí a pessoa respondeu assim, ó. A ventilação protetora, ela é aquela ventilação que eu uso 6 ml, platô menor que 30 e driving pressure menor que 15. Gente, nem sempre o platô vai ser menor que 30, tá? Então a gente tem que pensar nisso. O platô pode ser maior que 30, depende da PIP que eu estou usando. O importante é a minha driving pressure ela ser menor que 15, tá? Então é isso que as pessoas têm que entender. Nem sempre é isso. Por isso que eu tenho que procurar. Será que eu estou fazendo proteção mesmo do meu paciente ou não, tá? Galera, antes de eu começar aqui, tudo bem aí? Querem pegar uma água, alguma coisa para vocês darem uma respirada? Tudo bem? Fale pra mim aí se tá tudo bem aí no chat. Beleza. Então eu vou responder a pergunta 7 agora. Que é, a ventilação mecânica realmente ela é protetora? Será que ela é protetora ou não? Né? Então a gente vai descobrir agora. Tá? Beleza, galera? Bora. Agora eu vou ensinar vocês a ver se realmente o 6 ml é protetor. Ó, aqui eu vou colocar um exemplo no pulmão só para vocês terem uma ideia. Olha que legal. Eu não vou me atentar a esses cálculos porque não é o objetivo agora, tá? Isso aqui é um cálculo de uma aula onde um professor deu uma aula, tá? O que eu quero que vocês prestem atenção é na imagem. Olha para a imagem. Bom, esse pulmão ele comporta até 1.600 ml, tá? São exemplos hipotéticos. Esse pulmão comporta 1.000 ml. Esse pulmão comporta 500 ml. O que significa? Se eu estiver dando 420 ml,
que seria 6 ml para um paciente de 70 quilos, cada pulmão se comportaria diferentemente. Ou seja, cada driving pressure seria um valor para cada pulmão. O importante é que eu tenha que trabalhar com driving pressure de igual ou menor que 15. E para isso, eu posso verificar também a relação do driving pressure com o stress index. O stress index é uma medida que a gente faz no ventilador, super simples, e que eu vou colocar o paciente em volume controlado, com fluxo de 30, com a PIP que eu estou usando, e lá, sei lá, eu estou usando 6 ml, coloca lá ali com 6 ml, e você vai ver se o seu 6 ml realmente é protetor. Se a sua driving pressure tiver menor que 15, galera, possivelmente o seu stress index, ele pode dar de normal, ou pode dar até um stress index ali abaixo de 6, mas normalmente ele vai dar normal. E eu vou mostrar o exemplo para vocês. Eu coloco meu paciente em volume controlado, com fluxo de 30, o volume que eu estou ventilando, a PIP que eu estou ventilando. Se minha curva de pressão tempo aparecer assim, ó, normalzinha, que ela é desse jeito, né? Ela sobe, ó, inspiração, né? E aí eu tô inspirando, né? Tô inspirando e depois começa isso. Quando ela está retinha, o stress index significa que ele é 1, ou seja, tá tudo bem com esse pulmão. Se eu tiver uma concavidade apontando aqui, uma concavidade para baixo com um bico para cima, meu stress index está maior que 1, significa que eu estou hiperdistendendo. Talvez a minha PIP não esteja tão boa, ou o meu pulmão não aguenta aquele 6 ml. E quando o meu stress index está maior que 1, se você pegar o seu driving pressure, você vai ver que o seu driving pressure está maior que 15. Geralmente eles se relacionam. Então fiquem de olho nisso, tá? Se meu stress index der menor que 1, significa que o meu pulmão ainda pode ser recrutado. Ou seja, eu posso colocar até mais volume corrente dentro desse pulmão, galera. Olha que legal isso. E ele tem relação com o driving pressure sim. Olha isso aqui, ó. Eu vou dar os 4 exemplos e vou fazer a pergunta para vocês. Qual a melhor PIP utilizada? Nesse primeiro caso, eu tenho uma PIP de 8 e um platô de 20. O stress index de 0,75. Olha a curva como tá. Olha para a curva. Nessa aqui eu tenho uma PIP de 18 e um platô de 28. Stress index de 0,97. Quase próximo de 1. Nessa aqui eu tenho um platô de 35 e um drive e uma PIP de 10. Stress index maior que 1. Olha a curva de hiperdistensão. Aqui eu tenho uma PIP de 0 com stress index de 1,06 com um platô de 15. Qual a melhor estratégia ventilatória dessas 4? Por exemplo, qual que é o melhor caso aqui? É a PIP de 8, a PIP de 18, a PIP de 10 ou a PIP de 0? Respondam para mim aí no chat. Isso aqui eu posso fazer na SARA convencional e eu posso fazer no COVID. O paciente não pode entrar, ele tem que estar sedado, sem drive. Exato. Quem respondeu aí, está respondendo PIP de 18, é a PIP de 18. 28 menos 18, driving pressure de 10, galera. Stress index de 0,97, próximo de 1, né? Então, obviamente que a PIP, o platô e o driving pressure são influentes ali do stress index, né? Então, eu preciso tomar muito cuidado. E isso aqui é uma forma de saber se minha ventilação realmente é protetora, se ela realmente é protetora, tá? Porque às vezes, como eu falei, é automático. A resposta é sempre essa. Como que você faz uma ventilação protetora? Com volume corrente de 3 a 6 ml, com platô menor que 30, driving pressure menor que 15. Aí você chega na beira do leito, o cara tá com driving pressure de 18, com volume de 6, mas com driving pressure de 18. Não tá protetor, tá? Não tá protetor. Então eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que avaliar meu paciente adequadamente. Mas professor, como que eu avalio o stress index? Simples, na tela do ventilador com uma reguinha. Não precisa fazer nenhuma conta. Você vai traçar aqui, ó, pega bem no meio da curva fluxo-tempo e é no meio da curva pressão-tempo. Você vai botar a sua régua aqui.
Então ele precisa estar em volume controlado, com onda de fluxo quadrada, fluxo de 30, tá bom? E aí você coloca a reguinha aqui. Se a sua reguinha tiver acima e a curvinha aqui, ó, para baixo, o stress index é menor que 1. Se a sua régua tiver para baixo e a curva tiver acima da régua, seu stress index é maior que 1. Se tiver linear, tá normal. Stress index menor que 1, eu ainda consigo colocar mais volume nesse paciente, consigo recrutar esse paciente, né? Ter mais alvéolos ali para abrir ainda, ele cabe mais volume. Se a concavidade estiver para cima, esse paciente está hiperdistendido. E se ele estiver hiperdistendido, como no caso B aqui, eu estou gerando lesão pulmonar no meu paciente. Estou gerando liberação de mediador inflamatório no meu paciente. Eu posso gerar disfunção múltipla de órgãos nesse paciente,